Estamos aqui no Alto Posto Tamandaré, né? Abastecendo o nosso veículo, fazendo uma troca de óleo com responsabilidade, cuidando bem do seu veículo, né? Enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui, certo? Eles vão cuidando do meu veículo. Vamos chegar. Opa, tá chegando um carro aqui, vamos ver quem tá chegando. É o Nico. Nico, você aqui? Guinaldo, nós estamos aqui juntos de novo, né, Guinaldo? Aqui é o posto Tamandaré, é o melhor posto da cidade, rapaz. Você acha que eu vou abastecer no outro lugar? O povo tá aqui, eu tô junto com o povo sabe o que faz. Posto Tamandaré é o nosso posto. Estão vendo, né? Até o Nico tá abastecendo o carro dele aqui. Então venha você também, Alto Posto Tamandaré. Vem com a gente. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava, o novo jeito de ver TV. Como anunciado, nós estamos recebendo aqui pelo segundo ano consecutivo a doutora Cristiane, para a gente falar desse tema, esse tema de maio, né? Dia 10 foi o Dia Mundial de Combate, de Prevenção do Lúpus. Mas primeiramente eu quero saudar a doutora Cristiane. Bem-vinda ao Jornal de Alfenas mais uma vez e a TV Grava. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui pelo segundo ano consecutivo, falando de um assunto que a gente gosta tanto, né, e trabalha com isso todo dia, e estamos aqui para ajudar. Doutora Cristiane, lúpus, né? Então o pessoal foi mandando pra gente as perguntas, a gente colocou nas redes sociais que a senhora estaria por aqui conosco pra gente bater esse papo. Tem gente que nem sabe o que é e às vezes tem a doença, às vezes não sabe o nome também. Mas pra gente entender o comecinho aqui, um abraço pra Margarida que está nos atendendo, nos assistindo, né? E ela mandou assim, o que é lúpus na realidade? Então, lúpus é um tipo de reumatismo, né? Existem várias doenças reumatológicas, o lúpus é um deles. O lúpus é uma doença autoimune. O que quer dizer isso? Que é uma doença que os nossos anticorpos atacam nossas próprias células, né? Então, é uma doença crônica que eu tenho uma inflamação e eu tenho anticorpos atacando minhas próprias células. E pode atacar várias células do corpo. Desde pulmão, coração, articulações, pele. Uma doença que pode ter uma diversidade de manifestações, inclusive. Uma doença autoimune, quer dizer que ao invés do organismo defender, ele se ataca? Exatamente. O anticorpo que é para me defender, por algum motivo, ele começa a perder a tolerância, né? E ele começa a reconhecer algumas células que seriam nossas células como anormais, né? Começa a atacar o próprio organismo. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que vai dar certinho a relação que a gente tem aqui. Quem está perguntando para a gente é a Suzana. O que causa o lúpus? Existe uma causa? Assim, o lúpus não tem uma causa específica, uma causa que seja totalmente esclarecida, né? A gente sabe que algumas pessoas carregam alguns genes que predispõem à doença, né? Então, já é pré-determinado, né, geneticamente, alguns genes aí que predispõem. Não necessariamente todo mundo que tem um gene vai desenvolver o lúpus, né? E de repente algum gatilho que a gente às vezes nunca sabe o que é, pode ser uma virose, um vírus. Agora a gente está com esse coronavírus que tem desencadeado inclusive alguns processos autoimunes. Isso pode ser um gatilho, tá? Então é como se fosse um empurrão para que todo o processo se inicie. Mas uma causa específica a gente não consegue dizer assim, olha, o seu lúpus começou por esse motivo. Existem causas hormonais também, por isso que é mais comum em mulheres, né? Então, a gente tem uma relação maior em mulheres por causa da questão hormonal, que é o estrogênio, que é o hormônio produzido pela mulher, né? Situação de estresse pode desencadear? Sim, o estresse é um fator, né, que pode desencadear a doença. A gente não sabe até que ponto o estresse ele é a forma como ele induz, mas realmente ele pode estar associado, sim, ao desencadeamento, né? Aquele às gatilho. Vezes a pessoa já tem e aí vem uma situação dessa e aflora. Pode acontecer isso ou não? É como se fosse um gatilho, né? É o gatilho, então. O estresse é o gatilho para iniciar, é o pontapé. Inclusive assim, o estresse para várias doenças, né? Ainda mais nesse mundo corrido que estamos vivendo, né? Ainda nesse tempo de pandemia. Atual, meu Deus do céu. Com certeza. Quais são os sintomas da doença? Então, o lúpus dentro das doenças reumatológicas é a doença que
pode ter a maior diversidade de sintomas. Então, desde dores nas juntas, né? Uma dor que às vezes caminha pelo corpo, acometendo principalmente joelhos, mãos. O paciente pode ter alguma manifestação na pele, então assim, ele pode ter sensibilidade ao sol, ele sai no sol, a pele sai manchas, a pele fica vermelha. Ele pode ter manifestação no pulmão, né? Pode ter derrame de líquidos no coração, derrame de líquido no pulmão. Pode ter uma manifestação no rim, né? Por algum motivo o rim ele começa a perder proteínas, coisa que não é normal, né? Numa pessoa saudável, ele pode perder proteína. Então, assim, posso ter sintomas neurológicos, desde uma convulsão, um estágio de delírio, uma psicose, né? Inclusive sintomas psiquiátricos, né? A doença pode dar. Então, é muito diverso a quantidade de sintomas que a doença pode provocar. É bem grande mesmo. Pessoal, você que está chegando agora, você que está assistindo, acompanhando o Jornal de Alfenas pela Rede Grava, na rede social, na TV ou no seu smartphone, nós estamos recebendo hoje a doutora Cristiane. A senhora é reumatologista, é isso que fala? Isso, reumatologista. Reumatologista, né? É a especialidade que cuida de quem tem lúpus. De quem tem lúpus. Professora da Unifal? Sou professora da Unifal. Quero agradecer o pessoal da Unifal, o reitor Sandro, o nosso carinho especial, ele sempre com um olhar especial com a TV Grava. Um abraço para o Ivanei também da comunicação. O pessoal da Unifal, prata fina, tudo gente do bem também, graças a Deus, né? Bom, o assunto é lúpus, talvez você tenha e nem sabe, né? Porque eu tava, para conversar com esse assunto, eu fui fazer algumas pesquisas também, tem gente que nem sabe que tem. Quando ele vai no médico, faz alguns exames. Quais são os exames, já que eu falei nesse sentido, para realmente diagnosticar o lúpus? Como que chega nesse diagnóstico? Assim, como é uma doença muito diversa em termos de sinais e sintomas, o paciente pode só ter uma manifestação cutânea, às vezes ele tem lá uma ferida na pele, alguma coisa, né, que pode ser alguma manifestação da doença, e ele pode também ter a forma sistêmica, né? A forma sistêmica eu já tenho exames laboratoriais alterados, são diversos anticorpos que a gente pede para detectar a doença, né? Inclusive o famoso FAM que a gente faz, que é o exame que a gente diria assim, o screening, né? É o primeiro exame que a gente faz para iniciar uma pesquisa. Não necessariamente, é bem frisar aqui, que nem todo mundo que tem FAM positivo tem lúpus, tá? O exame pode dar positivo aí em diversas condições, inclusive em pessoas saudáveis. Ah, tá. Então não é porque tá FAM positivo que a pessoa é lúpica. Não. Precisa, para eu fazer um diagnóstico, eu preciso, além da presença do FAM, eu preciso ter mais um conjunto de coisas. Se a pessoa não tem esse conjunto de coisas, ela não define um diagnóstico de lúpus. Olha que interessante. É uma doença bem complexa, né, doutora? Exato, muito complexa pela quantidade de sintomas que ela pode dar. Gente, assunto lúpus, nós estamos no Maio Roxo, viu? Esse Maio Roxo, além do lúpus, são outras doenças também que estão combatendo, sim, que se levantam essa bandeira de combate. São doenças autoimunes, várias doenças, mês né? de maio também é o mês das espondiloartrites, né? Sim. Que é uma outra doença reumatológica autoimune, essa doença é mais comum em homens, costuma afetar a coluna, pode dar inflamação nas articulações. Sim. Então, é um mês para lembrar aí de algumas doenças crônicas, né, na reumatologia. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo comercial, 30 segundos, e a gente já volta rapidinho. Estamos voltando com o Jornal de Alfenas.
Estamos de volta com o Jornal de Alfenas, na entrevista da semana fechando aí o mês de maio, caminhando para o final, e a TV Grava trazendo aí esse tema, né? Você às vezes é lúpico e não sabe. Maio Roxo, um mês aí para lembrar dessas doenças autoimunes, e a gente quer ajudar a combater, orientar, e para isso a gente tem que trazer o profissional da área. Hoje eu estou aqui com a doutora Cristiane. Doutora Cristiane, continuando com as nossas perguntas sobre o lúpus, né? 2 perguntas em uma. Lúpus é hereditário? Tem cura? Assim, o lúpus, ele tem, a gente, igual eu cheguei a explicar, a gente carrega muitas vezes genes que predispõem à doença, mas não necessariamente o fato da mãe ter, o filho vai ter. Muitas vezes vão pegar pessoas, não necessariamente de uma mesma linhagem familiar, às vezes é um primo, um tio distante. Então, assim, é uma doença adquirida, na verdade. A gente pode até carregar os genes que predispõem a doença, mas ela se desenvolve com o passar dos anos, a depender de um gatilho que desencadeia a doença, né? Em relação à cura, não existe um remédio que a gente vai usar e que vai curar 100% a doença. Mas a doença, ela se manifesta por períodos de flare, que a gente fala, no que a doença está atacada, e períodos de remissão, que é como se a doença tivesse adormecido. Alguns pacientes, a gente não sabe explicar, pode acontecer de a doença adormecer e nunca mais reativar, tá? Então, não quer dizer que a pessoa vá necessitar de um tratamento para o resto da vida, mas provavelmente vai ser um tratamento a longo prazo, tá? Bom, vamos aqui então voltar para mais perguntas, né? Quais são os sintomas e como uma pessoa pode descobrir se está com... Isso já falou dos sintomas, né? Que faz através dos exames. Existe mais de um tipo de lúpus? Quais os tipos? Então existe o lúpus cutâneo, que é aquele que manifesta só na pele, só vou ter a ferida, a manifestação cutânea, e não vou ter nada em nenhum órgão do corpo. E eu tenho lúpus eritematoso sistêmico, que aí é esse que eu já vou ter alterações laboratoriais, posso ter manifestação de pele, articulação, pulmão, rim, coração, etc. Tá? Então são 2 tipos, o de pele e o lúpus eritematoso sistêmico. A Renata pergunta aqui, o lúpus pode causar depressão? Existe relação, né, do lúpus com manifestações depressivas, não necessariamente uma coisa causa a outra, as coisas estão em conjunto, né? A depressão associada ao lúpus, tá? Todo doente crônico, ele pode ter uma depressão associada, né? Então, existe, na verdade, as 2 coisas coexistindo na mesma pessoa. Uma criança pode ter lúpus? Sim, uma criança pode ter lúpus, tá? A idade de manifestação do lúpus é nas mulheres jovens, né, por volta aí dos seus 20, 40 anos, mas qualquer faixa etária, né, até uma criança pode ter lúpus. Meninos não? Ou também pode? Sim, também pode acontecer homens? Em meninos, homens. É mais comum em mulheres. Mais comum, mas tem homens também que é lúpico. Sim, homens, e inclusive tem casos de crianças que são meninos que tem também, né, é mais raro, lógico, não é uma coisa que se vê com frequência. Tem uma pergunta aqui que a Lisandra mandou, mas eu acho que já foi respondida, mas dá para dar uma esclarecida. É possível evitar a doença? Na verdade, assim, a gente tem que tentar ter uma qualidade de vida, né? Trabalhar o estilo de vida. Então, atividade física, cuidar da mente, do corpo, da alimentação. Eu acho que isso tudo é capaz de prevenir vários tipos de doença, né? Inclusive uma doença autoimune. Então, eu acredito que nesse sentido a gente pode prevenir, né? A qualidade de vida. Doutora, como nós estamos aí vivendo um tempo pandêmico, de pandemia de Covid-19, cada hora é uma novidade com essas variantes que nos deixam aí assustados, na realidade, mas é preciso realmente manter a calma e confiar na tecnologia, na ciência, né? Eu tenho observado o quanto o pessoal da ciência, vocês, os pesquisadores, vêm buscando aí os estudos, resolver os problemas dessas variantes que vão mudando e esse vírus vai transformando. Nesse tempo de pandemia, aumentou, será, os casos de lúpus? O pessoal se descobriu que tem o lúpus? O que a gente às vezes tem visto um pouco mais alguns processos autoimunes. O vírus talvez seja um gatilho
para um processo autoimune, né? Tem aparecido alguns casos, sim, pós-Covid, né? Sim. De pessoas que estão desenvolvendo a doença após o vírus. Assim, talvez seja coincidência, a gente não sabe ainda explicar ao certo. Ou talvez o vírus poderia ser um gatilho, ou será relacionado ao estresse, à ansiedade que acho que todos nós estamos vivendo, né? Mas tem aparecido, assim, alguns casos pós-Covid, sim, a gente tem visto algumas coisas, algumas doenças autoimunes. Sim, nessa pesquisa que eu fiz para trazer para essa nossa reunião, para nossa entrevista, esse bate-papo de saúde no Jornal de Alfenas, eu vejo que o lúpus, ele, segundo o que eu li, né, a senhora me corrige, fazendo favor, ele é meio assustador se a pessoa não tiver, vamos dizer assim, um desenvolvimento bom de cabeça, despreocupação com a vida, né, se ela não tiver problemas que vão afetando e aumentando quando chega o lúpus na pessoa também. A senhora acredita que o Brasil poderia fazer mais campanhas na prevenção do lúpus, ou explicar melhor o lúpus? Como que você vê o nosso sistema de saúde, ou em Alfenas, no estado, no Brasil, ou no mundo mesmo, a questão de falar dessa doença? Porque eu vejo que é pouco falado. E, por exemplo, aqui no jornal a gente sempre traz nesse mês, até um erro do jornal também, vamos buscar o pessoal da edição aí, o pessoal da direção, falar mais das doenças, né? Por que se fala tão pouco do lúpus? Eu acredito que hoje tem até se falado bastante, acho que com o advento das redes sociais, isso está se tornando uma coisa mais acessível ao público, né? As pessoas, inclusive as pessoas estão mais interessadas por informação, né? O que talvez ainda seja difícil é que no setor público, né, às vezes as pessoas demoram para chegar até o reumatologista, né, até que ele faça um diagnóstico, até pela dificuldade de vaga no SUS com o reumatologista, às vezes demora. Mas eu acho que a divulgação, ela tá acontecendo? Tá acontecendo, a gente vê o movimento. Eu vejo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, Sociedade Paulista, Sociedade Mineira, todas essas sociedades estão engajadas em divulgar mais essas doenças, né? O que talvez precisava melhorar o acesso do paciente no SUS, né? No SUS. Para que ele chegue mais rápido no reumatologista e tenha um diagnóstico mais precoce, o tratamento mais precoce também. Bacana. Tem alguma coisa importante? Tudo que a gente falou é importante, mas que eu não coloquei, ou que não chegou, que é importante que a senhora deixe pra gente? Assim, eu acho que o importante, isso para toda doença, né? Eu acho que quanto mais rápido o diagnóstico, quanto mais precoce se identifica as complicações, quanto mais rápido se trata, melhor é o prognóstico do paciente. Então, assim, a mensagem que eu deixo é: não subestime sua queixa, procure ajuda, né, para ser tratado o mais rápido possível, para que não chegue num estágio complicado, que às vezes já não tem tanto recurso, né? Quando a gente pega no começo, a gente consegue reverter a situação e muitas vezes o paciente vai entrar naquela remissão que eu comentei, né? Aquela doença vai adormecer e ele vai ficar assim pro resto da vida. Bom, então dessa explicação eu consigo tirar mais uma pergunta que veio aqui. Vou aproveitar para falar contigo. Lúpus mata? Pode matar, tá? Lúpus pode matar desde que o paciente não se cuide, que ele espere muito para pedir ajuda, para chegar até o médico, né? Qualquer doença, né, a gente sabe que tem um potencial grave, um potencial de ser mais leve, moderado, a gente sabe disso, né? A maioria das vezes os pacientes vão muito bem, tem um acompanhamento normal, leva uma vida normal, né? Desde que se cuide, faça o tratamento direitinho, dá para se levar uma vida normal. Tá com a expectativa de vida igual a da população normal. Normal. Gente, é se cuidar, né? E procurar o profissional adequado, procurar o médico, né? Ir ao médico. Bom, nós recebemos então no Jornal de Alfenas doutora Cristiane. Doutora Cristiane, muito obrigado por mais uma vez participar conosco. Muito bom estar aqui, conversar sobre um assunto que a gente gosta, né? Sim. Estamos aqui, a gente tem prazer de falar do assunto. Aproveite as nossas lentes, manda um alô especial para quem desejar, fique à vontade. Um alô para os pacientes, nossos pacientes lúpicos, né? Que elas continuam se cuidando, não deixem de se cuidar. E estamos aí disponíveis para tirar mais responder outras perguntas e fazer outros esclarecimentos.
Tá, já. A gente vai deixar, gente. Você sabe que o jornal fica também na rede social. Então, se teve alguma pergunta, ou se você desejar fazer uma pergunta que não foi respondida, pode deixar também nos comentários que a gente vai direcionar para a senhora. Perfeito. Pode ser? Pode ser. E assim. Disponível para responder. Maravilha. E assim a gente termina mais uma edição do Jornal de Alfenas. A gente volta na segunda-feira às 20 horas. Se você for sair de casa, você já sabe. Use máscara, mantenha o distanciamento social e álcool em gel. Boa noite.